Senhor Jesus, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, minha querida irmã. É um prazer mais uma vez estar convosco na gravação de mais um vídeo. Aqui nós estamos falando no canal Palavras Vivas. Deus mais uma vez nos proporcionou esse dia maravilhoso, essa oportunidade linda de estarmos juntos mais uma vez e para mais uma vez nós aqui meditarmos numa palavra de Deus, pois aqui é a base do nosso conteúdo, é o conteúdo do nosso canal aqui, é a pregação da poderosa palavra de Deus. Não temos outro conteúdo, não temos outra razão de estarmos aqui, a não ser de anunciarmos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de pregarmos a palavra verdadeira de Deus. Mais um vídeo aqui no canal Palavras Vivas. Deus tem mais uma palavra para o vosso coração nesse dia. Eu quero que você nesse dia medite comigo em uma palavra segundo escreveu Mateus capítulo 11 e no versículo de número 3. Hoje nós vamos falar sobre a dúvida de João Batista. Você que lê a Bíblia, que acompanha os textos bíblicos aí, João Batista, você sabe quem foi, né? Então nós vamos ler um versículo da palavra de Deus que possivelmente teria surgido uma dúvida no coração de João Batista com relação a Jesus Cristo, com relação ao Messias, ao próprio Messias, que ele mesmo, João Batista, batizou nas águas, viu? Depois nós vamos falar mais sobre isso, mas é o próprio Cristo, o próprio Messias que João Batista anunciou no início do seu ministério. Esse próprio Messias, possivelmente João Batista teria tido uma dúvida com respeito ao ministério de Cristo, com respeito ao chamado de Cristo. Nós vamos ver isso hoje aqui no canal com mais detalhe aqui daqui a alguns minutos. Mas primeiro eu preciso que você se inscreva no canal, tá? Ative aí o sininho das notificações, clique no botão vermelhinho aí escrito inscreva-se, clica no sininho, né? Para você receber todas as notificações dos vídeos que nós postarmos aqui. Também você deixa o seu like, deixa o seu comentário para nos ajudar aí na divulgação do canal e também na divulgação da poderosa palavra de Deus para alcançarmos um número maior de pessoas, tá bom? Deus te abençoe grandemente, você aí que já se inscreveu, que tem me acompanhado, deixado seu comentário, deixado seu like. Deus te abençoe grandemente a tua vida. E você que não se inscreveu, como eu já disse, se inscreva, tá bom? Deus vai te abençoar de qualquer forma. Então somente creia no Deus que nós servimos, o Deus poderoso que tem bênçãos do céu para dar para cada um de nós, tá bom? E sem muitas delongas, vamos nós para a palavra de Deus. A dúvida de João Batista. Vamos recorrer ao texto bíblico que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, o versículo de número 3, que diz assim, vamos ler o 2 e o 3 para ficar melhor. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? A pergunta que João Batista faz a Jesus. A pergunta que João Batista faz a Jesus. Através dos seus discípulos. Ele pega 2 dos seus discípulos, estando ele no cárcere, e envia esses discípulos para perguntar ao Messias, ao Cristo, se era ele mesmo que estávamos esperando, ou se virá outro. Se ele não é o Messias, devemos esperar outro. Esses 2 discípulos vão até Jesus para fazer essa questão, essa pergunta, ou até mesmo essa dúvida que surgira no coração de João Batista. Mas primeiro vamos explicar aqui e vamos entrar em alguns detalhes quem foi João Batista. João Batista foi o primeiro profeta do Novo Testamento. Depois de um longo período, chamado período antibíblico, Deus não falara, Deus não usou profeta. E logo se manifesta, depois desses 400 anos, nesse período de silêncio, Deus se manifesta através da vida de João Batista, que aparece pregando no deserto o batismo para arrependimento dos pecados e anunciando aquele que viria depois dele. E isso ele está falando de Cristo, aquele que viria depois de mim, ele dizia.
que eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália, de levar a sua sandália. Esse é mais poderoso do que eu. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Posteriormente, João Batista batizava todos aqueles que estavam dispostos a receber o arrependimento, descia nas águas do Rio Jordão. João Batista batizava. Num determinado dia, o próprio Cristo aparece entre aqueles que deveriam ser batizados, e João diz aos seus discípulos que estavam com ele: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todos nós sabemos que a mensagem de João Batista era contra o pecado, contra a corrupção. Logo, isso afetou, né, Herodes, que estava no trono, porque a mensagem de João Batista era contra o pecado e o rei, o Herodes ali, estava em pecado. Isso afetou ele manda prender João Batista, né? Todos sabem a história, aqueles que lêem a Bíblia sabem a história. Manda prender João Batista, jogá-lo no cárcere. Logo, depois que João Batista está no cárcere, mas antes ele vê toda a manifestação do Messias, batiza o Cristo nas águas. Ele diz aquilo que eu falei: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vem até ele para ser batizado. João vai indagar com Jesus dizendo: eu não sou digno de batizá-lo, eu que careço ser batizado por ti. Jesus vai dizer: não, João, convém que venhamos cumprir as Escrituras. Então João Batista batiza Jesus, o céu se abre, desce uma pomba, o Espírito Santo de Deus em forma corpórea como uma pomba sobre a cabeça de Jesus, e se ouve uma voz. João Batista ouviu uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Depois de toda essa manifestação, Jesus sai da água e começa seu ministério. Logo após, João Batista é preso. Depois que João Batista está na prisão, a fama do ministério de Cristo, os seus milagres, as suas grandezas, começa a percorrer todo Israel. Logo, chega aos ouvidos de João Batista, lá onde ele está preso no cárcere, e ele manda todos os seus discípulos perguntar. E a pergunta que João Batista vai fazer é essa: és tu mesmo o Messias ou devemos esperar outro? É uma pergunta. João Batista vai colocar toda a sua confiança em cima de uma pergunta. Sim, é isso que João vai fazer. Colocar toda a sua confiança em cima de uma pergunta. João Batista pergunta: tu és o Messias? Note que nós julgaríamos uma falta de fé, uma falta de confiança, logo depois de João Batista ter realizado grandes experiências com Cristo. Ele mesmo confessara que este é o Cristo que tira o pecado do mundo. Ele mesmo viu a manifestação da pomba descendo sobre Cristo em forma corpórea, com o Espírito Santo descendo em forma corpórea como uma pomba. Ele ouviu uma voz do céu. Logo agora, parece que uma dúvida surge no coração de João Batista, e João Batista manda os seus discípulos perguntar a Cristo: tu és o Messias que esperamos ou devemos esperar outro? Sim, esta é a dúvida que muitas vezes surge no coração de todos. Mas nós vivemos, meu querido, em um mundo de constante certeza, em que temos que ter certeza disso, certeza daquilo. Até eu mesmo falei já muitas vezes para algumas pessoas: nós temos que ter certeza da nossa salvação, convicção do que nós estamos fazendo. Mas será mesmo que é isso com o reino de Deus? Será que com Deus é isso mesmo que temos que ter? Certeza, convicção de todas as coisas? Olha então para a galeria dos heróis da fé e nós vamos ver, se você vê no livro de Jó, no decorrer do livro inteiro de Jó, incertezas, dúvidas surgem no coração de Jó com relação à sua fé em Deus. Muitas incertezas, muitos questionamentos às vezes surgem na nossa vida. Veja com Gideão. Gideão teve que fazer prova com Deus para ele ter certeza, para ele ter convicção se era Deus mesmo que tinha o chamado para vencer a guerra contra os midianitas. Olha a ousadia de Gideão. Gideão pega um velo de lã, coloca na terra e ele diz: Deus, se o Senhor me enviou, se o Senhor está comigo, se o Senhor vai me dar vitória, eu quero que não amanhecer, somente o velo de lã esteja molhado com o orvalho da terra. Então é uma dúvida que surgiu no coração de Gideão. Na manhã seguinte, só o velo de lã estava molhado, toda a terra estava seca. Gideão faz duas provas e no segundo dia ele disse: Senhor, eu quero que o velo de lã
esteja seco e toda a terra esteja molhada com orvalho. E foi tudo isso que aconteceu. Se Gideão fez prova, é porque ele não tinha certeza, é porque ele não tinha convicção. No reino de Deus é assim mesmo. Às vezes surgem as dúvidas com respeito ao nosso chamado, com respeito àquilo que Deus nos proporcionou. João Batista provavelmente tinha essas dúvidas, tinha esses questionamentos. Mas por quê? A primeira observação aqui é que João Batista, irmãos, ele tem uma dúvida com relação à atividade do Messias. Primeiro, João Batista, ele vai perguntar para Jesus e vai dizer: és tu mesmo aquele que deveríamos esperar? É tu mesmo o Messias ou devemos esperar outro que venha em seu lugar? A pergunta que João faz e a resposta que Jesus vai dar é com relação, irmãos, àquilo que os profetas do Antigo Testamento estavam dizendo e tinham profetizado. João Batista, a dúvida dele era com relação à atividade do Messias, porque uma das grandes atividades do Messias, quando o Messias viesse, a Bíblia vai dizer, Isaías 61, e Jesus leu essa passagem que vai dizer que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres e me enviou para proclamar liberdade aos presos, libertação aos cativos. Ora, se a atividade do Messias, se a obra do Messias era dar liberdade aos presos, então a dúvida que possivelmente surgira no coração de João Batista era essa: se ele veio para libertar os cativos, se ele veio para libertar os presos, por que é então que eu estou preso, que eu estou cativo? A dúvida de João Batista possivelmente seria esta, com relação à atividade do Messias. Em segundo plano, em segundo lugar, João Batista tinha um testemunho de convicção, mas quando ele for pego, possivelmente esta dúvida surge no coração de João Batista, e é em um mundo constante de convicções e de certeza que vivemos, mas para o reino de Deus, para aquilo que é de Deus, nós temos que, às vezes, nos surgem dúvidas e incertezas no nosso coração, como a dúvida e a incerteza que João Batista tinha no seu coração. Então fica aqui, irmãos, a dica para você aqui. A dúvida que João Batista tinha seria com relação à atividade do Messias, e a atividade do Messias era libertar o cativo. E por que é então que ele estava preso, encarcerado, prestes a ser morto, a ser degolado? Possivelmente uma dúvida surgira no coração de João Batista. Mas qual foi a resposta de Jesus quando os discípulos que João Batista enviou diante de Jesus para fazer essa pergunta? Qual foi a resposta que Jesus deu? Jesus dá uma resposta, irmão, que está relacionada com aquilo que os profetas disseram no Antigo Testamento. Olhe para o livro de Isaías, capítulo 35, versículo 5 e o versículo 6. Com relação ao poder glorioso do Messias, quando o Messias viesse, Isaías diz que quando o Messias viesse, os cegos teriam visão, os surdos abririam a sua audição, os coxos que estavam à beira do caminho alejados saltariam como a corça e até os mortos ressuscitariam. A resposta que Jesus dá para João Batista é uma resposta que estava no Antigo Testamento e que se cumpriria quando o Messias viesse. Logo, Jesus não dá uma resposta definitiva para João Batista. Não, Jesus não dá uma resposta definitiva dizendo sim, voltem para João Batista e digam sim que eu sou o Messias. Não, Jesus, quando os discípulos fizeram a pergunta, começa a haver manifestação, cura, os cegos começam a ver, os aleijados começam a andar. Então os discípulos que foram enviados estavam ali. Depois Jesus se volta para os discípulos e vão dizer: voltem para João e digam o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos estão tendo visão, os aleijados estão andando, os mortos estão ressuscitando e até aos pobres está sendo anunciado
boas novas. A resposta então que Jesus dá não é uma resposta definitiva, explícita, é uma resposta com relação a uma realização de um cumprimento das Escrituras Sagradas, para que os discípulos voltem para João e digam para João não uma resposta definitiva, mas para que Jesus disse então a João, através dos discípulos que voltaram, uma resposta para João analisar, para João tirar sua conclusão, a resposta do Cristo e do Messias. E às vezes é assim, a resposta que queremos de Deus é uma resposta definitiva, uma resposta explícita, é uma resposta que seja um sim ou não. E às vezes nós não obtemos essa resposta, e às vezes pensamos que Deus está em silêncio. Mas não é que Deus está em silêncio. Deus está mandando analisar as circunstâncias em torno de você, o que você está vivendo, o que você está passando, para você analisar e ver que realmente Deus está falando, que Deus continua fazendo. Então foi essa a resposta que Jesus deu para João Batista. Então concluindo, nós vamos perceber que quando os discípulos voltaram para João Batista e disseram: os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mortos estão ressuscitados. Esta é a resposta que o Messias mandou dizer a você, João. Então João vai analisar e vai ver que a atividade que os profetas disseram que ele realizaria, realmente ele estava realizando. Então possivelmente a conclusão que João Batista chegara, mesmo estando na prisão, mesmo estando prestes a ser morto, decapitado, a conclusão possivelmente que João Batista chega é que realmente aquele era o Cristo, aquele continua sendo o Cristo. Esse continua sendo o mesmo e ainda realiza os mesmos sinais, as mesmas proezas, as mesmas grandezas. Ele ainda continua dando oportunidade ao mais vil pecador de se arrepender dos seus pecados. Deus neste dia te abençoe grandemente. E como eu já disse, vivemos em um mundo de incertezas, de certeza e de convicções. Mas será que para Deus a incerteza, a dúvida é vista como pecado, como algo errado? Se você olhar do ponto de vista bíblico, às vezes a dúvida e as incertezas não é vista como um pecado, como algo muito errado diante de Deus. Sim, o próprio João Batista podia ter tido essas dúvidas e essas incertezas, mas olhe, no decorrer do texto, lá na frente, Jesus vai começar a exaltar João Batista e vai dizer que nenhum profeta houve como João Batista. Então, possivelmente, uma dúvida às vezes que surge no nosso coração, questionamentos que surgem no nosso coração, para Deus às vezes não é visto como um pecado, como um erro fatal, mas é algo para você repensar e perguntar para o Pai Celeste, que o Pai Celeste vai te responder que a obra que Ele tem contigo, o propósito que Ele tem contigo, mesmo que você esteja encarcerado como João Batista, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, mesmo que você esteja assim, Deus está agindo. Não era como João Batista queria, mas Deus estava agindo da sua forma. A palavra estava se cumprindo da forma e da vontade do Deus soberano que fez o céu e a terra. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra no vosso coração e não se esqueça, se inscreva no canal e nos ajude aí a divulgarmos a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe. Fica com Deus, fica na paz e até a próxima em nome do Senhor Jesus. Amém.